Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, como você pode perceber, o padre está vestindo casola verde, porque nós estamos no tempo comum. Terminou o tempo do Natal e nós entramos no tempo comum. Daqui a pouco o tempo comum vai ser interrompido, porque depois do carnaval nós vamos celebrar o tempo da quaresma, virá a Páscoa do Senhor, o tempo pascal, e aí nós retornaremos de novo ao tempo comum. Mas é interessante a direção de Deus na liturgia da palavra, porque Ele vai nos conduzindo, e nesse ano, de uma maneira específica, nesse novo ano litúrgico, colocando diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que Ele quer que nós compreendamos. A primeira coisa, nós estamos meditando no Evangelho de Marcos, e o que o Marcos quer mostrar e apresentar, num Evangelho tão breve, ao menor, o primeiro Evangelho, Marcos era João Marcos, segundo alguns exegetas, a tradição, ele era secretário de Pedro, São Pedro, e ele escreveu esse Evangelho por volta do ano 65 depois de Cristo, perante a realidade de uma igreja perseguida, de uma igreja de mártires. Logo, imediatamente à morte de Pedro, segundo alguns exegetas, estudiosos, Marcos escreve o Evangelho para não perder a transmissão oral, a pregação que eles escutaram, o ensinamento que aqueles que conviveram com Jesus deram. E Marcos quer afirmar nesse Evangelho, como eu disse, breve, mas que foi base para os outros, que é documento para os outros. Quando a gente vai estudar o Evangelho sinótico de Mateus ou de Lucas, a gente vai ver que as fontes foi uma fonte Keller, o Evangelho de Marcos. Mas aquilo que cada um ali foi transmitindo e sendo anotado para não ser perdido. Isso é importante nós entendermos, e Marcos quer apresentar a mim e a você o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Diga isso comigo, Jesus é o Filho. Diga mais forte ainda. O nosso lecionário estava marcado errado e o padre proclamou o Evangelho de ontem. Mas não tem problema, nós vamos ver o de hoje também. Mas o que os demônios nesse Evangelho que o padre proclamou, que foi o Evangelho da Eucaristia de ontem, da liturgia de ontem, falam? Quando Jesus usa de autoridade, tu és o Filho de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Jesus sendo o Filho de Deus, aquele que Deus envia, e que nós podemos contemplar a sua face. Hoje no Vaticano, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, trabalhou essa dimensão na catequese para o povo de Deus. E eu tenho usado dessa homilia da missa de quarta, nesse ano da fé, para dizer aquilo que o Santo Padre replicar, para que mais e mais católicos, mais irmãos cristãos que nos acompanham, que não são só os católicos, e hoje o Papa rezou pedindo a unidade dos cristãos, o Papa tem dito, e veja, diante dessa dimensão da revelação de Jesus como Filho de Deus, o Santo Padre hoje vai dizer que o homem tem um desejo de ver a face de Deus, de contemplar a face de Deus, de experimentar a face de Deus. No Antigo Testamento, 100 vezes é proclamado essa palavra, eu quero ver a face de Deus, com esse sentido. O homem, as mulheres, os homens e as mulheres do Antigo Testamento, o povo de Israel tinha um desejo imenso de ver a face de Deus. Porém, se você for no livro do Êxodo, no capítulo 33, você vai ver o seguinte: Moisés era amigo de Deus, e diz a palavra que Moisés contemplava a face de Deus, mas na verdade, Deus não podia ser visto, essa era a concepção.
O homem não suportaria ver a face de Deus, contemplar a glória de Deus, ver a manifestação da glória. E no capítulo 33, no versículo 18 seguinte do livro do Êxodo, Deus diz para Moisés: olha, eu vou te mostrar a minha face, mas você vai ver só a minha nuca. E a palavra diz que Deus colocou a mão nos olhos de Moisés e passou. E Moisés só viu as costas de Deus, não viu a face de Deus. E a religião judaica proibia terminantemente a imagem. Por quê? Se eu não vejo, como eu vou talhar na pedra, na madeira, a imagem daquele que eu não vejo? Como eu vou pintar num quadro a imagem daquele que eu não consigo ver? Eu não posso ver. Então, no livro do Êxodo, em outros livros do Antigo Testamento, principalmente no Êxodo, lá no capítulo 15 e outros capítulos, Deus proíbe a confecção de imagens, porque Deus não tinha revelado a sua face. Ninguém viu a Deus. Mas o Santo Padre, ele pega um texto, quando Filipe diz a Jesus: mostra-nos o Pai. O apóstolo Filipe. E Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Aquela ânsia que o homem trazia no coração de contemplar a face de Deus, ela é saciada a partir do momento da revelação, onde Cristo se revela. O Filho de Deus mostra a face de Deus. O Filho de Deus revela a face de Deus. E vai dizer o Papa Bento XVI: veja, a revelação de Deus alcança o seu ápice, a sua plenitude no Natal, na gruta em Belém. E ele diz: em Jesus de Nazaré, Deus visita realmente o seu povo, visita a humanidade de um modo que vai além de todas as expectativas. Manda o seu Filho unigênito, faz-se homem, o próprio Deus faz-se homem. Jesus não nos diz qualquer coisa sobre Deus, não fala simplesmente do Pai, mas é a revelação de Deus, porque é Deus. É Deus. E Ele nos revela assim a face de Deus. Nós sabemos que em Jesus Cristo está a revelação total da face do Pai. Nessa expressão de Filipe, vai dizer o Papa, está contida sinteticamente a novidade do Novo Testamento. Aquela novidade que apareceu na gruta de Belém. Deus pode ser visto. Deus manifestou a sua face. É visível em Jesus Cristo. Se você visse Deus, o que você faria? Pergunta para quem está do seu lado. Se você visse Deus, se você estivesse lá na gruta de Belém com a sua máquina digital potente, ou com o seu celular, o que você faria? Ao saber que na gruta de Belém havia nascido o menino Deus, o que você faria? Você tiraria uma foto? Quem aqui tiraria uma foto? Levanta o braço lá no alto. Se você chegasse com o seu celular, com a sua máquina digital, lá na gruta em Belém, ou se você ouvisse falar que Jesus estava passando ali, naquela rua ali de trás do Rincão, na Canção Nova, o que você faria se você tivesse uma máquina digital? Se tem gente que corre atrás do Padre Roger para tirar foto, imagina atrás de Jesus. Depois da missa eu vou ali, vou tirar foto. Aquela coisa. Agora, você imagina se você pudesse ter estado naquele momento da história da humanidade, onde a face de Deus foi revelada, o que você faria? Tuitava, o irmão Emanuel falou que colocava no Instagram a foto, no Facebook, no Twitter, para mostrar
Agora você entende porque nós temos imagem? Até Jesus, Deus não tinha sido revelado, não tinha revelado a sua face. Então não podia ter imagem. Depois de Jesus, tiraram um monte de fotinha lá da gruta. Tem um monte de pintura, um monte de imagem. Para quê? Para que nós recordemos que Deus mostrou a sua face. Ele se deixou encontrar. O Papa vai dizer: Deus pode ser visto. Deus se manifestou, a sua face, ela é visível em Jesus Cristo. Deus está certamente acima de todas as coisas, mas Ele se dirige a nós, Ele nos escuta, Ele nos vê, Ele nos fala, Ele estabelece aliança, Ele é capaz de amar. Oh, glória a Deus, aplauda isso. Ele é capaz de amar, Ele é capaz de nos amar, Ele estabelece um relacionamento pessoal conosco. A busca pela face de Deus recebe uma mudança incrível, vai dizer o Papa, porque agora esta face pode ser vista. É aquela de Jesus, o Filho de Deus, que se faz homem, por amor a você, por amor a mim, se faz homem. E aí, o evangelho de hoje, que a liturgia coloca para nós, é o evangelho da cura da sogra de Pedro. Jesus está em Cafarnaum, onde Pedro mora, e Jesus era hóspede da casa de Pedro. No seu ministério público era onde que ele morava, era na casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, falam com ele o seguinte: olha, a sogra do Pedrão aí está com febre, está lá no quarto. Nessa atitude de Jesus de hoje, nós vemos exatamente aquilo que o Santo Padre está nos falando. Deus se deixa contemplar, Deus se deixa tocar, Deus ama, Deus fala, Deus estabelece aliança, relacionamento. O que Jesus faz? Deixa todo mundo, vai no quarto, estende a mão, segura na mão da sogra de Pedro, levanta a sogra de Pedro da cama, e a palavra vai dizer que imediatamente a febre desapareceu. O nosso Deus, que se revela em Jesus Cristo, que revela a sua face, Ele é esse Deus próximo, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que nos toca, Ele é um Deus que nos cura, Ele é um Deus que estabelece aliança, relacionamento. Ele é um Deus que perdoa os nossos pecados. Ele é um Deus que, mesmo conhecendo as nossas misérias, mesmo conhecendo os nossos pecados, Ele insiste em acreditar em nós, Ele insiste em investir em nós, Ele insiste em nos tocar. E deixa eu dizer uma coisa para você que veio na missa do Clube da Evangelização nessa quarta-feira, dia 16 de janeiro do ano de 2013. Você veio aqui hoje para Deus tocar em você, e eu sei que Ele já está te tocando, seja qual for a sua enfermidade, a sua necessidade, o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia. Deus, Ele sai daquela imagem que eles faziam dele, exatamente porque eles não conseguiam. Se não tinha imagem, se nunca viram a face, como é que eles iam imaginar? Existiam os deuses gregos, um par de Deus pagão. Mas está lá que não pode fazer imagem. Como é que você vai imaginar a imagem? A imagem de Deus, coloca a mão na pessoa que está do seu lado. É essa. Um Deus que se aproxima. Um Deus que não é indiferente. Um Deus que chama pelo nome. Um Deus que conhece. Um Deus que olha nos olhos. E diga: Senhor, eu sei que é assim que o Senhor age, como o Senhor fez com a sogra de Pedro. O Senhor é um Deus que toca o seu povo. Eu quero pedir encarecidamente, com toda a humildade, que através de mim o Senhor toque nesse irmão que agora eu estou colocando a mão. O Senhor estendeu a mão
e tocou na sogra de Pedro, e a levantou. E diz o evangelho de hoje, imediatamente a febre desapareceu. Eu não sei qual é o problema, eu nem sei se esse irmão tem algum problema, mas o que eu sei, Jesus, é que ele precisa ser tocado. Usa da minha mão, para tocar nesse meu irmão e realizar a obra que o Senhor quer realizar, a obra que o Senhor tem para fazer, reservada para essa noite, na vida desse irmão amado. Toca poderosamente, Jesus, porque eu sei que é isso que o Senhor quer fazer. E diga agora em nome de Jesus: eu quero, meu irmão, declarar, seja alcançado pela graça de Deus nessa noite, como ele tocou na sogra de Pedro, ele está tocando em você. Receba o toque da mão de Deus, e que a enfermidade deixe a sua vida, que o mal deixe a sua vida, que os vícios sejam destruídos na sua vida, que a sua casa seja alcançada e abençoada, porque a mão poderosa de Deus repousa sobre você. Agora dê um sorriso para essa pessoa e diga: você é uma bênção de Deus. E aplauda essa obra que Deus está realizando na vida desse irmão, na vida dessa irmã. A primeira leitura nos fala da solidariedade de Deus para com o seu povo. É exatamente essa reflexão do Santo Padre. Um Deus que se deixa alcançar, um Deus que mostra sua face, mas um Deus que veio para nos salvar. Vai dizer a carta aos Hebreus que nós escutamos na primeira leitura. Veja, que coisa espetacular, meu Deus, a sua revelação. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Esse é o Filho de Deus que veio com poder para expulsar os demônios, para expulsar o mal da nossa vida. Ele que veio com poder e com autoridade, na humildade daquele menino da gruta, na humildade daquele Deus que se coloca na cruz. E ele vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E ele dá por amor a quem? A mim. Bata no peito e diga: por amor a mim, para me salvar. Eu quero assumir o que é verdadeiramente a salvação, que não é somente o evento final, escatológico, mas é o evento hoje, da salvação de Deus na minha vida, que me devolve a esperança, que me traz o consolo, que me fortalece, que me renova, que aumenta a minha fé, que traz a minha cura. E com a força dessa salvação, vai me capacitando, dia após dia, a perseverar, para que no dia final, seja concretizada essa salvação. Diga bem forte: eu estou aqui, Jesus, para assumir essa salvação. Amém. O Filho de Deus veio para vencer o diabo. Eu queria te dar uma boa notícia: o diabo já é o ser criado mais derrotado que possa existir. Deus não criou o diabo, entenda o que o padre está dizendo. Deus criou o anjo da luz, ele que se rebelou, o problema é dele. Se ele quis ser derrotado eternamente. Mas a palavra está trazendo a clareza para nós,
de que o diabo foi derrotado por essa solidariedade de Jesus Cristo, que é capaz de assumir a nossa carne, que é capaz de assumir a nossa fragilidade, a nossa limitação. Esse Deus que é capaz de sentir dor, esse Deus que é capaz de morrer na cruz, esse Deus que é capaz de se entregar, de amar, de amar, de amar, de amar e de não deixar de amar. Esse Deus que é capaz de acreditar, de acreditar, de acreditar e não deixar de acreditar em nós. Ele venceu o diabo. São João, no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 8, ele vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você peca? Quem aqui peca? Levanta a mão. Eu acho que da assembleia que está aqui eu sou o maior pecador. Só que o que João está dizendo não é cometer o pecado, é ficar no pecado. É bem diferente. Quem aqui nunca escorregou? Atire a primeira pedra. Quem aqui nunca pecou? Eu não estou vendo a Imaculada Virgem Maria aqui, ainda não estou tendo visão. Nunca vi, mas um dia eu... não, já vi uma vez no hospital, mas assim, nunca vi como os pastorinhos viram, numa revelação. Mas ela é imaculada, nós não. Você não é imaculado, não. Nem eu. Porém, o que João está dizendo é do diabo aquele que insiste em permanecer no pecado sabendo que aquilo é pecado. Você está entendendo o raciocínio? Aquele que insiste, que sabe que é errado, que sabe que aquela situação não é agradável a Deus e insiste em desagradar a Deus. Este é do diabo, vai dizer João. É duro, não é verdade? Mas a palavra de consolo vem. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós sabemos que somos de Deus, vai dizer João, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Olha que palavra estarrecedora. Quem aqui está no mundo? Levanta a mão. Tem gente que está no mundo angélico? Quem está no mundo aí, ô sujeito? Levanta a mão. Aê, rapaz. Dá uma olhada para quem está do seu lado com a mão levantada. Você está no mundo? João está dizendo que o mundo todo está sob o poder do maligno. Mas que mundo que João está falando? Pisa aí. Eu tenho certeza que a Canção Nova não está sob o poder do maligno. Aqui você está pisando no território santo. Mas o que ele está dizendo? Exatamente o mundo que João está dizendo é aquele que se opõe a Jesus Cristo, se opõe à palavra. Um mundo que hoje tem uma agenda de morte, da aprovação do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo. É esse mundo que João está dizendo. O mundo da violência, o mundo da droga. Quem pode se levantar e dizer para mim: padre, o crack não é do diabo, os vícios não são do demônio, que escravizam, que humilham uma pessoa? Como às vezes a gente passa de carro e eu dou a bênção, falo: Jesus liberta. Às vezes 8 horas da manhã você passa, tem um sujeito bêbado caindo para todo lado, você fala: Jesus tem misericórdia. Como você não vê nessas realidades, que essas realidades estão sujeitas à ação do diabo? Porém, contudo, entretanto, João vai dizer: Jesus veio para destruir as obras do diabo. Pergunta para quem está do seu lado: você acredita? São Paulo vai dizer: não tenhais comunhão com os demônios. Pergunta para quem está do seu lado: você acredita?
isso que veio o Filho de Deus. Para imprimir uma derrota definitiva ao mal. E só caminhará na vitória aqueles que optarem por caminhar com Jesus Cristo. Fora disso vão caminhar na derrota daquele que é o derrotado por excelência. Por isso hoje, meu irmão, eu quero dizer a você: entregue a sua vida definitivamente nas mãos do Filho de Deus, porque Ele vai dar a você a vitória. Eu não sei qual é o problema, se é um vício, se é uma dificuldade que você tem. É muito fácil, às vezes a gente fala de novela, né? É tão fácil discernir que uma novela não é de Deus, ainda tem que estar um monte de cristão lá sentado diante da novela. Salve Jorge! O negócio está falando de adultério, está propondo droga, tem um monte de casos errados. Como é que pode ter Deus ali naquele lugar? E salve Jorge, todo mundo está lá. Só que a gente está tão contaminado pelo veneno da serpente que a gente não percebe. Sabe como que a serpente ela trabalha? Ela hipnotiza. Já viu aquela flautinha? Aí a serpente vai subindo. E ela hipnotiza. Para ela picar, a pessoa não sentir e o veneno estragar, matar, destruir. Ontem eu dizia para uma pessoa que me falou assim: padre, eu acho que fumar um baseado por dia não faz mal para ninguém. E eu disse para ele: coloca uma gotinha de chumbinho todo dia no copo e toma, que eu quero ver daqui a um mês onde você vai estar. É tão simples. Só que nós estamos seduzidos pela serpente. Ela seduz, ela engana. Ela morde, pica, a gente nem vê. A gente vai achando tudo normal, é tudo legal, paz e amor. Quando você vê, aquilo que está escrito em João capítulo 10, versículo 10 já aconteceu. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O casamento já vai estar destruído. A vida do sujeito já vai estar destruída. Ele nem percebeu. Os sonhos daquela pessoa vão estar destruídos. A autoestima da pessoa vai estar lá embaixo. Porque não percebeu que foi seduzida pela serpente. Segura na mão de quem está do seu lado. Balança a mão dessa pessoa e diga: aguenta firme. O Filho de Deus veio para te libertar das obras do diabo. Ele veio pregar aos pobres, devolver a vista aos cegos, libertar os cativos da prisão, trazer a liberdade aos oprimidos. Um ano da graça da salvação. Meu irmão, não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo da vitória. Porém a vitória tem um preço. Balança a mão do seu irmão, aguenta firme. A vitória tem um preço. Sabe o que Jesus ensinou? Pergunta para ele, sabe o que Jesus ensinou? Aquele que perde a sua vida por causa de mim, ganhará a vida eterna. Mas aquele que quer ganhar a sua vida neste mundo, ganhará a condenação. Jesus ensinou: quem quer vir em meu seguimento, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz, vem e segue-me. Diga agora para o seu irmão: só você pode tomar uma decisão. Porque a de Deus já foi tomada. Há 2000 anos atrás. 2013 anos. Foi tomado. Ele enviou o seu Filho unigênito
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dê uma boa notícia para esse irmão: você é do céu. Vale a pena pagar o preço. Balança a mão dele e diga: vale a pena pagar o preço, vale a pena renunciar, vale a pena deixar o mundo, vale a pena deixar a escravidão, vale a pena porque Ele veio trazer vida, e vida em abundância para você. E agora aplauda para valer essa certeza que Jesus Cristo traz a nós nessa noite. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em... Quem quer vida aí fica de pé. Aleluia. Oh, glória. Ergue o seu braço lá no alto. Eu quero terminar com a palavra do Papa, para nós orarmos. O sinal do seu braço erguido já é o seu desejo de orar. O importante, diz o Papa Bento XVI hoje, é que sigamos a Cristo não somente no momento no qual nós temos necessidade, e quando encontramos um espaço nas nossas ocupações cotidianas, mas que nós sigamos a Cristo com a nossa vida enquanto tal. Feche os seus olhos agora na presença do Senhor. Continua com os seus bracinhos levantados. Se estiver doendo, Jesus vai curar essa dor. Ele está caminhando no meio de nós. E Ele vai tocar em muita gente aqui agora. Se você quer entregar a sua vida para Ele, diga agora com a sua voz: Jesus, eu não quero mais ser escravo. Escravo do mundo, das ideologias, do pecado. Eu quero, Senhor Deus, que o Senhor entre na minha vida. Eu quero entregar a minha vida agora nas Tuas mãos. Eu quero aceitar essa aliança indissolúvel que o Senhor fez com a humanidade em Jesus Cristo. Eu quero contemplar a sua face. Revela-te a mim nessa noite. Revela-te a mim, revela-te a esse povo que aqui veio te buscar. Revela-te, Senhor, revela-te, mostra a tua face. Toca nos incrédulos, toca naqueles que ainda não te experimentaram, naqueles que ainda não te conhecem, naqueles que vivem à margem, na superficialidade da vida, naqueles que não conseguem nem reconhecerem-se a si mesmos. Encontre agora, Senhor Deus, revela agora a tua face aos jovens que aqui estão, às crianças, aos adultos, aos anciãos. Revela-te agora, revela-te, mostra a tua face, assim como o Senhor mostrou ali a sogra de Pedro. Depois o Evangelho vai dizer que todos os enfermos da redondeza foram levados até a frente da casa de Pedro, e o Senhor curou as enfermidades, o Senhor expulsou os demônios. Essa é a sua face, é uma face poderosa de um Deus que intervém na realidade da humanidade, num Deus que acredita, num Deus que não desiste, num Deus que é fiel, num Deus que é justo, num Deus que é santo. Eu te peço, Senhor, toca no seu povo nessa hora. Se veio alguém doente aqui para essa missa, que nessa hora, na revelação da sua face, seja curado no poder do seu nome, no poder da sua presença, da sua revelação. Se existem pessoas oprimidas pelo diabo, que sejam libertas agora, porque eu creio que o Senhor veio para destruir as obras do diabo. Se existem pessoas que trazem maldição, julgo hereditário, quebra nesse momento, Senhor. Quebra toda a corrente que nos prendia ao passado, ao pecado, à mentira, à enganação. Manifesta agora o seu poder no meio de nós. Vá orando, meu irmão, não pare de orar. Deixa a glória de Deus entrar na sua vida. Permita que o poder de Deus te atinja. Você não veio aqui à toa, eu tenho certeza disso. Você veio aqui para Deus mudar a sua vida. Muda, Senhor. Alcança, Senhor, toca. Manifeste o seu poder nessa hora. Naqueles que acompanham de casa, padres desanimados, abatidos, toca nessa hora nas famílias, toca nos jovens que nos acompanham de casa, naquele que está sozinho, sentindo uma solidão tremenda, naquele que está confuso, com seus pensamentos confusos. Toca, Senhor. Toca e realiza a obra
para a qual o Senhor veio, o Senhor se revelou. Manifesta nessa hora o seu poder. Ergue bem alto os seus braços. Se você não tem mais palavras, vai deixando o Espírito Santo orar pela sua voz, mas que esse lugar se encha da glória de Deus. Deixa agora o Espírito Santo orar. Nós estamos respondendo a palavra. Obrigado pela sua solidariedade, Jesus. O Senhor se encarnou, recebeu um corpo, recebeu sangue. Obrigado, Jesus, por essa solidariedade maravilhosa. O Senhor sofreu as nossas dores. O Senhor foi humilhado, perseguido como nós o somos. O Senhor foi tentado e se compadece de nós, como diz a carta aos Hebreus. Nós que hoje somos tentados, Senhor, não deixa a tentação dominar a nossa vida. Não deixe o mundo atingir a nossa vida. Não deixe o diabo colocar a mão na nossa vida. Mas que agora o seu poder se manifeste, mas que agora a sua glória se manifeste. Liberta do vício do álcool, liberta do vício da maconha, do vício do crack, da cocaína, do vício do cigarro. Vem trazer libertação nessa hora. O Senhor não nos criou para a escravidão, mas o Senhor nos criou para a liberdade. Faz transbordar agora, Senhor, sobre nós um rio de água viva, que nos atinja, que vença os lugares de morte em nós, que traga a nós verdadeiramente a experiência da salvação. Continue orando, deixe o Espírito Santo orar. Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que agora o seu Espírito repouse sobre esta igreja, sobre este povo. Que agora o seu Espírito fortaleça aqueles que se sentem fracos, console os que precisam de consolo, liberte os que precisam de libertação, cure os que precisam de cura, levante os que estão caídos. Estende o seu braço como o Senhor estendeu para a sogra de Pedro, e levanta os caídos. Realiza, Senhor, a sua obra. Levante as suas duas mãos e diga comigo: Senhor, a partir dessa noite, a minha vida inteiramente pertence a ti. O meu pensamento, a minha psique, as minhas emoções, o meu espírito, o meu corpo, tudo pertence a ti. E eu quero te seguir, Senhor. Não somente nos momentos de necessidade, mas eu quero te seguir, Senhor, com a minha vida, todos os dias. Que eu seja contigo, um vencedor. Amém. Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: você é um vencedor. E aplauda esse vencedor, essa vencedora que estão aí do seu lado. E aplauda agora Jesus Cristo, o vencedor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.